Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Fogão, que está tentando aí a contratação do goleiro Neto, né? Um jogador aí que joga goleiro que joga na Inglaterra, e o Botafogo está tentando aí a contratação desse goleiro para substituir o John, né? Tem o mercado da bola do Botafogo está bem agressivo aí, né? O Botafogo está perdendo algumas peças, mas também já está repondo a altura ou até mesmo melhor. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do Fogão e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. A CBF divulgou o áudio do VAR do pênalti, marcado em cima, não marcado na verdade, em cima do Arthur. Cadê? Põe na tela aí o áudio do VAR, enquanto bota o pênalti também, vamos ver se foi ou não foi pênalti. Cadê? Nova fase a partir de agora, tá? Tô na área. Segue, legal, legal. Cabeça, defesa. Cabeça, defesa. Não, nada. Segue. Campo pênalti. Ok. Feito. Checando o pênalti. Pega bem. Gol. Essa mesmo, Giba. Ok, copiado. Velocidade real, perfeito. Pênalti pra... Quem joga a bola é o ataque. Ok, quem joga a bola é o atacante. Ok. 29. Ok, número 29. Levanta o pé na altura do joelho do jogador. Eu preciso ver se tem um contato. Aí. Só os capitães. Calma, que eu vou falar. Perfeito, perfeito. Eu quero outro ângulo. Pra mim esse ângulo. PG mostrando a diagonal, baixa. Preciso que saia. Giba, Eu a minha preciso ver o informação é contato. o seguinte. Eu vejo que o Arthur Tem uma toca a invertida. bola. A PG mostrou isso, essa daí, Beleza. essa diagonal Esse esquerda. contato, o jogador já tá em projeção. Pra mim o Arthur O o contato é muito leve, ele já tá em projeção. Velocidade real, Giba. Velocidade real, vai. Essa daí é muito boa, Giba. Eu não achei que foi pênalti. Mas também eu vou ficar de olho. Porque se marcar esse pênalti aí para aqueles outros times lá que a gente sabe... Ô, Lucas Pedrosa! Marcaram, ué. É verdade, Algumas né? horas Já foi, depois né? teve um pênalti muito, não vou dizer parecido, né, mas com a mesma intensidade que esse aí. Fala pra mim qual Marcaram jogo, lá, pra quem? Vitória e Palmeiras. Mentira! Juro! Foi pro Vitória? Não, foi pro Palmeiras. Peneira. Tava 2-0 Vitória. Ai, não Acredita? acredito. Eu Olha não só, acredito nisso. eu vou- ainda, né? Vou fazer duas observações aqui. Pra mim não foi pênalti, tá? Eu também A não última achei. câmera, ela mostra que não foi pênalti, que o Arthur já se joga. Mas o que mais me irrita, mais uma vez que eu vou falar, é o árbitro tá pertinho. Ele tá pertinho. E ele não consegue manter a decisão dele. O VAR chama novamente. Eu já falei aqui, cara, o maior problema hoje do futebol brasileiro, além da própria arbitragem em si, é que eles estão sempre se apoiando no VAR. Quem apita o jogo hoje é o VAR, não é mais o árbitro. Olha onde o árbitro tá, gente. Olha onde ele tá. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Olha onde ele tá. Eu tenho a mesma opinião que você. O VAR, ele virou muleta e não acessório. Mas esse lance, ele é delicado. Sabe por quê? Quando a gente passa o VAR, na hora do telão, a gente libera as imagens pro telão na hora. Assim são nos jogos da CBF. Quando a gente lança no telão a primeira imagem, a torcida do Cruzeiro grita e a do Botafogo se cala. Porque na primeira imagem não era pênalti, que era a imagem daqui. Aí a torcida do Cruzeiro, e a do Botafogo calada. Quando vira a câmera, na câmera de cá, que é onde tá o árbitro, É a última câmera. torcida do Botafogo grita e a do Cruzeiro se cala, porque ali parece pênalti. Realmente, Essa aí, ó, numa essa- câmera... essa que define. Exato, que é onde... Essa define que não teve muito Nada. choque. Mas a de lá parece que ele toca no Arthur, que é bem onde tá o árbitro. Então, assim, eu vou defender só essa vez. Eu Os acho caras que se foi por apoiam isso. no VAR. Mas os caras se apoiam no VAR. Não é mais um acessório, um recurso, já é uma muleta. Eles já dependem daquilo, Vene Casagrande. Ó, eu vou concordar com Pedrosa e vou concordar com você. Porque eu acho que sim, eles estão nessa pendência do VAR. O VAR que está decidindo muitos lances. Só que nesse lance, eu também vou concordar com você. Porque a olho nu, provavelmente ele pensou que foi pênalti. E ele tava do lado de Eu lá. também achei Eu que também. foi, tá? E olha aqui, ó, obviamente ó. eu tava vendo pela televisão. Ele corre pra esse lado daqui, Quando desse lado teve o parece que pênalti, sim. no lance eu falei, é pênalti. Não teve jeito. Mas, obviamente, revendo o lance, aí eu mudei de opinião, porque eu vi que não foi pênalti, que o Arthur, claramente, ele pula antes do choque com o jogador adversário. Mas eu concordo com os dois. Só eu acho não que o VAR, foi. muitas vezes, está atrapalhando muito mais do que Sim, ajudando. sim. Ou, na verdade, o árbitro pensa o seguinte, eu vou esperar a decisão do VAR. Aham. E aí eu tomo Esse é minha o decisão. problema, Veneza. Esse, pra mim, é o grande problema. Porque também aí é o VAR que está decidindo o lance.
Não é o árbitro que está ali observando de perto que está decidindo. Eles não mostram convicção, eles vão muito mais no que o VAR pensa. Só que nesse lance aí, eu acho que a arbitragem acertou. E isso não quer dizer que lá no jogo do Palmeiras a arbitragem acertou. Não, eu penso exatamente como vocês. A arbitragem brasileira é assim, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. Inclusive, daqui a algumas rodadas vai ter um lance bem parecido com esse aí, e a gente vai ver o VAR às vezes com o confirmando mesmo pênalti. árbitro. Só não foi pênalti porque o Arthur se jogou antes. Ele pula antes, assim, porque o contato ia ter. Ia acontecer, mas o Arthur acaba... Ele dá um toquinho e se joga, pula antes. Fica muito performático, exatamente. né? Mas é complicado, né, cara? Já são muitos... Até porque ele encosta na bola primeiro. Isso. Ele encosta na bola Se ele primeiro. tenta dar sequência na jogada... É isso. Se ele ia não ser se pênalti. joga, é pênalti. Muito bem, agora nesse momento estava 1-0 pro Cruzeiro. E o Cruzeiro foi muito letal, Pedrosa. O novamente. Cruzeiro é como, parece que quando ele tá morto, uma presa morta. Quando você vê, ele vai lá e mete um gol. E com falhas. Ontem o Botafogo muito abaixo, as peças e o coletivo também. Assim, achei, sem sombra de dúvida, a pior partida do David. E também do Botafogo, assim, nessa sequência de voltar a sonhar. Um jogo bem abaixo, Pedrosa. Você lembra do jogo do Fluminense? O Cruzeiro mete 2-0 em duas falhas do Fluminense. O Martinelli. Uma do Fábio. Não, o Martinelli foi com o Palmeiras, né? E teve uma... A do Martinelli foi com o Palmeiras. Não, teve do Martinelli mesmo. Foi? Que ele erra e aí no rebote o Matheus Pereira pega a bola ali. Cara, o Cruzeiro, não é que ele se finja de morto, é porque até o próprio Leonardo Jardim, ele já deixou claro isso na coletiva. Eu não tenho um jogador como o Arrascaeta, eu não tenho o Everton Ribeiro, eu tenho um time que se dedica, que corre, que é disciplinado taticamente, que sabe fazer transição, e eles jogam no erro do adversário. Eles jogam fazendo o adversário errar. Se você for pedir pro Cruzeiro propor jogo, por exemplo, o jogo contra o CRB, que até o goleiro foi o melhor e tudo mais, o Cruzeiro precisa propor. Ele tem mais dificuldade. Quando o Cruzeiro pega um Botafogo... Foi a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Quando o Cruzeiro pega um Botafogo, que é uma equipe de posse de bola, é confortabilíssimo pra ele. O Fluminense, a mesma coisa, é confortável. Então o Cruzeiro meteu 2-0 no primeiro tempo, resolveu a sua parada e falou assim, agora toma aí, Botafogo, a bola, porque eu vou jogar aqui na minha, e se tiver que fazer o terceiro eu vou fazer, se tiver que fazer o quarto eu vou fazer. São jogadores muito qualificados. Acho que tem uma falha clara do John. E aí, pessoal, vocês acham que o John falhou muito? Vocês acham que essa falha do John tem a ver com essa proposta que ele recebeu do West Ham, né? Vocês acham que tem tudo a ver ou não? Ou é falha de jogador mesmo que acontece, que é coisa que acontece mesmo? Ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. A saída de bola ali aquela ali é uma responsabilidade imensa. Parece até que ele tá jogando outro esporte, assim. Larga a bola ali no meio campo, no momento que o Cruzeiro tava povoado, e aí o Cruzeiro recupera a bola e consegue fazer Esse um foi gol. o primeiro gol, O primeiro né? gol. Só que nesse caso desse jogo, eu acho que teve mais dois agravantes. Porque quando você joga contra o Cruzeiro, você não pode deixar o Matheus Pereira livre da forma que ele ficou livre no jogo Você de acha ontem. que esse foi o erro do Botafogo? Foi um dos erros. Não, e esse lance aí, taticamente falando. O lance do Caio Jorge, meu amigo, o cara foi arrastando a bola por 70, 80 metros. E teve um Como é outro que você erro, não faz a Pedro. falta? O Barbosa já tinha um amarelo aí naquele momento. Mas tinha o Pantaleão que tava atrás ele, dele. ele foi pra tirar. Puxa. E assim, ele só tinha uma coisa a fazer, porque ele perde o ângulo da batida. E só tinha um cara do Cruzeiro. Exato. Né? Foi um gol que você fica... Gente! É E isso a aí. jogada vai acontecendo. Meu Deus! E gol. Eu acho que teve mais um outro ponto em relação ao Qual Botafogo. foi? A quantidade de passes errados que o Botafogo teve nessa Botafogo partida tava baixo. me chamou muita atenção, obviamente de maneira extremamente negativa, porque isso não é um defeito do Botafogo e foi nesse jogo. Perfeito. E quando você erra muitos passes contra uma equipe como é o Cruzeiro, de uma transição extremamente rápida, inclusive você mencionou muito bem no gol, na jogada que poderia ter feito falta, isso vai ser fatal. Então o Botafogo errou duas vezes, taticamente e tecnicamente. Taticamente, quando você deixa o Matheus Pereira, a cabeça pensante do Cruzeiro, livre da forma... Gente, ele ontem, ele estava livre, sozinho, ninguém colava nele. Ele estava pensando, ele recebia e tinha tempo para pensar. E o outro foi o erro, a quantidade de erro de passe. Você não pode errar tanto assim. O Marlon Freitas, que a gente tanto elogia aqui, ontem errou uns 2, 3 passes no meio de campo. O próprio Danilo, que entrou no segundo tempo, também entrou errando passe. Mas aí não tem como criticar, porque ele está se acostumando ainda
bem-vindo ao futebol brasileiro, e a grama sintética, que é um piso totalmente diferente. Então, de fato, o Cruzeiro mereceu essa vitória, sem sombra de dúvida. E aí, ô Pedrosa, o goleiro John tá... O tchá-tchá-tchá que rola, né? Não é nada oficial, mas há um tchá-tchá-tchá que ele tá perto de deixar o Botafogo. A gente até viu aí na matéria do Flávio Nick, o David Ancelotti disse que já conversou com ele e que o John vai ser titular enquanto não tiver uma situação definida. O goleiro recebeu proposta do West Ham, né? E manifestou interesse em jogar fora. É isso que a grande mídia tá falando. Porém, o Botafogo só vai liberar ele quando tiver um reforço já bem encaminhado. Os scouts do Botafogo funcionam e funcionam muito bem. Sim. Lembrando também ao torcedor que existe hoje um reserva, que é o Léo Link, que é um bom goleiro e que a torcida deve confiar, porque é um cara com muita qualidade. Não deu muita sorte na temporada quando ele foi utilizado e se machucou no jogo em que ele ia ser titular, né? Ele não deu muita sorte, mas é um goleiro com muito recurso, né, o Pedrosa? Então, eu vou discordar disso, Você tá? vai, você não vai assim, eu acho o John comigo? de uma prateleira altíssima pra mim, ele tá na primeira prateleira aí dos goleiros do futebol brasileiro. Falhou feio e no momento que tá tendo negociação que acaba até ruim, incomodando né? mais a torcida, falou que já Foi quer... até vaiado, né? Exato, logo depois. exato. Eu acho que ele é um ídolo do Botafogo, foi o melhor goleiro do ano de 2024 aqui no futebol sul-americano, mas de fato essa situação, o Botafogo, pra mim, na minha humilde visão, tem que ir ao mercado buscar um novo goleiro. O Léo Link, ele sai do Atlético Paranaense, mesmo ele tendo o aval do scout do Botafogo, mas ele sai sendo um goleiro totalmente sem confiança, ele sai sendo um goleiro que falhou diversas vezes lá no Atlético Paranaense. E vou falar aqui novamente, o Léo Link, pra mim, ele pode até se transformar nesse goleiro, mas hoje ele não tá perto da prateleira do John no futebol brasileiro. É, porque o John tá realmente muito Não acima tá. de Só muitos, que toda né? grande equipe que quer ser campeã precisa ter um goleiro de alto nível. Perfeito. Se você não tiver em lances decisivos, em momentos decisivos que decidem campeonatos, o teu goleiro vai falhar. É. E aí é complicado. Eu acho que se o Botafogo quiser realmente repetir um ano de títulos, repetir essa hegemonia que ele conseguiu em 2024, ele precisa buscar um goleiro de alto calibre. Porque em muitos momentos, eu vou dar um exemplo bobo aqui, rápido, que a gente vai falar já já. O que aconteceu no jogo do Vasco? O Léo E a Jardim gente não vai jogou. falar? O Daniel Fusato jogou e falhou. Uma bola totalmente defensável. O Rossi, no ano passado, em alguns momentos, era contestado em relação a isso. O Rossi, nessa temporada, ele conseguiu fazer um ano maravilhoso. Só que nos últimos jogos ele tem falhado. Isso custa pontos, isso custa Sabe qual é o campeonatos. problema? O Rossi não tem hoje um substituto. O Léo Jardim, o substituto dele, tá longe de ser do mesmo Longe. nível. É a mesma E coisa. você botar o Léo Link como titular, eu acho prematuro. Acho bem prematuro. Acho que tem que ter um trabalho com o Léo Link. Eu, se eu fosse o Botafogo, já que tem que contratar, Mas eu acho que é o contrata um goleiro para ser titular. Mas eu acho que é pra isso chegar aí, né? para ser dono da posição. Não para ser apenas uma composição Esse é o de papo, elenco. Outro né? exemplo, no futebol brasileiro, o Bahia. O time do Precisa Bahia de é goleiro. um timaço. E não tem um goleiro confiável. O Bahia foi eliminado da Copa Sul-Americana com um erro grotesco do Marcos Felipe. E no último jogo aí do Campeonato Brasileiro, não o que empatou agora, mas o Ronaldo também teve uma falha grotesca. Gente, isso vai minando o time. Se você não tiver um goleiro de segurança, não adianta você ter um timaço. Ele vai falhar. Até porque o Botafogo vai vender o John, se vender por 10 milhões. Gente, com 10 milhões de euros você faz uma contratação de um bom goleiro no mercado. Sim. Você não necessariamente tem que tirar um titular absoluto que está hoje na Premier League. Eu estou dando um exemplo aqui. Mas você consegue fazer a contratação Não, de um mas bom o- goleiro. o goleiro Ó, do tem um CRB, aí, né? tem um aí que se eu fosse dirigente, eu com certeza ficaria de olho. O Carlos Miguel, que está encostado lá no Ótimo futebol goleiro inglês, também. que era do Corinthians, lembra? Lá no Nottingham Forest não está sendo utilizado. Quem sou eu? Não trabalho em scout. Mas se eu fosse dirigente, eu com certeza olharia de perto a contratação desse Tem um jogador. goleiro do CRB que tá fazendo um ano bizarro e o do Curitiba também. Eu vou pegar o nome aqui. O goleiro do O Curitiba meu é medo muito em bom. relação a esses goleiros assim é como é vestir a camisa de um grande clube. Sim. Aí você chega para botar como titular, Mas talvez eu acho extrema. Agora, o Carlos Miguel, ele já mostrou, inclusive num momento extremamente complicado, que ele foi substituir o Cássio lá no Corinthians. E ele foi muito bem, e logo depois foi para a Premier League. A verdade é que eu que falei que o Léo Link é um bom goleiro, mas o Não, ele é bom goleiro. O tchá-tchá que tem é esse. É que Não, o eu Botafogo acho o vai Léo Link buscar... bom goleiro, tá? Pedro Morisco. Eu só acho... É o nome do goleiro do Curitiba. Muito bom. Quem também falou aí desse jogo do Botafogo, quem também falou também do futuro goleiro do time do Fogão, dessa proposta que o Botafogo fez pelo novo goleiro, foi o pessoal do F360. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram aí
desse novo goleiro que está chegando aí no time do Botafogo. Eugênio, já que você falou de erros do Botafogo, olha aí, ó. Pior jogo com o novo técnico será o Botafogo nessa derrota de ontem em comparação com os outros jogos sob o comando do Ancelotti. Gols marcados ontem, nenhum. Sofridos, 2. Finalizações, 11. Pior número de finalizações. É pior em praticamente tudo. Em finalizações no alvo também. Em duelos vencidos também, com apenas 42. Só não foi pior, mas foi segundo pior em ações na área rival com 26. Pelo menos nos números e também no resultado, é o pior jogo dele no Botafogo. Então não tem mais o que responder, Abel. A pergunta está respondida. E esses números te dizem jogo. alguma coisa? Dizem que pegou um adversário muito forte e que não teve argumentos para lidar com esse adversário que marca muito bem, que age com velocidade e muita precisão no momento em que tem a bola. Não tem muito tempo a bola o Cruzeiro, mas que tem qualidade técnica, e o Botafogo vinha aí sem poupar muito, né? Jogou contra o Corinthians, jogou contra o Bragantino e jogou 3 jogos em casa seguidos, numa sequência difícil, com um novo técnico que começou bem, mas a gente sabe que não dá para tirar conclusões nem para bem nem para mal nos primeiros jogos, e que precisa ainda ajustar, e ele sabe que precisa ajustar muita coisa. Teve vaia, né, ontem também. Sim, perdeu. Podem ter sido direcionado ao John, não. Eu acho Mas que vaia tem sempre tem, assim, perdeu em casa. O Fluminense voltou do Mundial de Clubes, semifinalista, primeiro jogo em casa, perdeu para esse Cruzeiro. Teve vaia. Sim. Isso porque o Botafogo melhorou no segundo tempo, esses números. Porque o primeiro tempo foi ainda pior. E se você retroagir um pouco, o Botafogo, tudo bem, na Copa do Brasil até encaminha bem no jogo com o Red Braga em casa, mas o jogo contra o Corinthians... Red quem? Red Braga. Lançou essa agora, hein? O professor é íntimo do Bragantino, Braga. O jogo contra o Corinthians era um jogo que o Botafogo devia virar ganhando pelo menos por 2 gols de diferença. Sim. E não fez isso. E acaba tomando um empate. Foi um tropeço. Então você soma aqueles Eram dois reservas do pontos Corinthians, titulares entraram no segundo tempo. E uma coisa que o David falou depois do jogo com o Bragantino ou contra o próprio Corinthians. Segundo tempo tá difícil. Ele falou. Segundo tempo tá difícil jogar. Tem que fazer o resultado no primeiro tempo. Sim. E o Cruzeiro foi quem fez o resultado no primeiro tempo, ontem. Teve que subir a ladeira. Ele fez contra o Bragantino. 6 pontos em casa, ganhou 1. Pouquíssimo. Então... Mas o problema não era o Renato Paiva? Não, nesse caso, a gente pode ver, o problema não era o Renato Paiva. O problema era a relação do Paiva com o Textor, o jeito que o Textor enxerga o Paiva. Segundo o John Textor e vários botafoguenses, o problema era o Paiva. O homem, a gente não fala é ele mesmo. A gente não fala que é resultado que mantém técnico. Nesse caso é o contrário, porque uma semana antes de cair, o homem ganhou do PSG e caiu. 2. Então, 2 semanas antes, né? Pois é. Ó, o John pode deixar o Botafogo, o goleiro John, como o Eugênio comentou agora há pouco, por causa de uma proposta lá da Inglaterra, do West Ham. O quanto perderia, seria ruim para esse Botafogo perder o John nesse momento. Histórico John, goleiro dos títulos brasileiros e da Libertadores no ano passado, Mari. Fala-se numa substituição com o Neto, aquele Neto que foi do Atlético Paranaense, já está há muitos anos na Europa. Passou pelo Barcelona, foi isso, o Neto? Reserva. Hã? Ficou na reserva do Barcelona, como de outro Juventus também, né? É um bom goleiro, experiência internacional. A escola Atlético Paranaense é muito boa, né? É uma das melhores, assim. A gente vê eles por aí, jogando muita bola. Falar em escola Atlético Paranaense, o reserva do Botafogo hoje, Léo Link, é da escola Atlético Paranaense. Mas veio para o Botafogo depois de perder a posição no Atlético Paranaense para o Mikael, que perde para o Santos. Já perdeu agora para o Santos. Nossa, quanto perde. Muito pela fase, porque né? ele vinha falhando muito. O Mikael é um goleiro muito jovem, mas o Léo Link não teve grandes respostas. Por isso, numa eventual saída do John, o Botafogo pensa em contratar. E eu acho o Neto melhor goleiro que o John. Eu acho o John, apesar das participações recentes e importantes, o problema não é só o John. Isso daí é uma política do Botafogo, né? O torcedor botafoguense tem que se acostumar que a política vai ser de passagem, de troca de jogadores. Isso
E quando você troca por jogadores à altura, e nesse caso eu acho que é um jogador à altura, uma substituição à altura, coisa que nem sempre acontece no Botafogo, né? As últimas perdas foram perdas significativas, jogadores difíceis de repor. Nesse caso eu acho menos difícil. O problema é o processo, né? Já sai John, o Gregory e o Jesus, é muito rápido isso, e futebol você precisa de tempo. Jair, você precisa de tempo para a equipe, né, retomar. Eu acho que esse é o grande problema. No caso do goleiro, uma posição mais isolada, se o Neto chegar sendo o Neto que a gente espera, eu acho que o Botafogo até ganha nesse caso. O Neto é bem mais velho que o John, né? Sim. Mais experiente. 36 anos. 36 anos, isso. Para tá ficar mais 6 meses, consolidado. né? Então. Exato, mais consolidado, por isso que para ficar eu 6 concordo. meses é fácil. O Botafogo melhor. tem uma questão extracampo muito grave que talvez possa estar, de alguma forma, interferindo no desempenho, que é a questão sobre quem é o dono do clube, né? O John Textor perdeu força lá na Eagle, agora ele tem um movimento de tentar comprar o Botafogo, tirar o Botafogo do grupo que era dele, mas com o apoio do Evangelos Marinakis, aquele grego que é dono do... Ex-Vasco. Ex-quase Vasco. E São Paulo. E São Paulo. Base do São Paulo. Há muita incerteza ainda sobre essa situação e isso acho que deve gerar também instabilidade interna. E o pessoal do Band Rio, né, dos donos da bola Rio, também falou aí sobre esse jogo do time do Botafogo. Também falaram aí sobre esse novo goleiro que está chegando aí no time do Fogão. Sobre essa disputa também do mercado da bola aí de goleiros do time do Botafogo, do Neto e também do Carlos Miguel. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram sobre essa questão do novo goleiro do time do Botafogo. Fala, Daniel! Mais de 35 mil torcedores estiveram no estádio Newton Santos, com direito à homenagem para Savarino. Nada que intimidasse o Cruzeiro. Pelo contrário, o time celeste se mostrou um visitante bem à vontade. Dominou o primeiro tempo. Cássio não precisou fazer nenhuma defesa, enquanto John teve que trabalhar. E aos 22 minutos, saiu jogando errado. Ligado, Wanderson roubou a bola. Ela chegou até o camisa 10, Matheus Pereira. Sempre ele, que com calma rolou para Kaique cruzar. E coube a Christian completar para o gol. Em negociações avançadas com o West Ham na Inglaterra, o goleiro John foi vaiado pela torcida depois da falha. A situação de John é fácil. Conversei com ele e ele quer jogar para o Botafogo. Até que ele é disponível para o Botafogo, ele vai ser o goleiro titular do Botafogo, então para o próximo jogo também. O maior lance de perigo da equipe de David Ancelotti na primeira etapa foi nessa dividida de Arthur com Lucas Romero dentro da área. Em campo, o árbitro Matheus Canançan marcou pênalti, mas após ser chamado pelo VAR, voltou atrás. E já aos 40 minutos, o time de Leonardo Jardim usou uma de suas melhores armas, o contra-ataque. Caio Jorge partiu de antes do meio-campo, deixou o Barbosa para trás, venceu também a marcação de Caio Pantaleão e rolou para Matheus Pereira fazer o segundo. Na etapa final, o Botafogo voltou melhor. Arthur tentou de bicicleta e Alexander Barbosa de cabeça, mas Cássio estava lá. E quando a bola passou por ele, a trave salvou. Cuiabano deu esse passe para Savarino, mas o venezuelano tirou demais do goleiro, na melhor chance dos donos da casa. O Botafogo não perdia em casa pelo Campeonato Brasileiro há mais de um ano. Foram 16 jogos de invencibilidade nesse período. A última derrota tinha sido justamente para o Cruzeiro. Outra invencibilidade que caiu foi a de David Ancelotti, em sua 6ª partida no comando. Na primeira parte não fizemos um bom jogo. Depois, a reação que acho que tivemos no 15 minutos da segunda parte não foi suficiente para cambiar o jogo. É isso mesmo. Bom, é isso aí. Estávamos confabulando aqui. Compartilha com a gente. Não, ontem pra mim, assim, eu me arrisco a dizer, eu não vou colocar minha mão no fogo, né, que eu não coloco por ninguém, a não ser minha mãe, mas eu não acho que o Botafogo vai jogar tão mal como jogou ontem
novamente esse ano. Eu não acho que vai. Pode jogar mal, mas não da maneira que foi. Irreconhecível. Mas você não acha que também vaiar o John é meio que um pouco de ingratidão por tudo que ele faz pelo Botafogo? Cara, o torcedor ele é passional, ele tá incomodado, mas eu não vaiaria. Mesmo se eu fosse botafoguense, se eu estivesse no estádio, eu não vaiaria por tudo que ele já fez. Ah, ele errou no lance do primeiro gol do Cruzeiro, ele foi afobado. Tudo bem, mas, gente, o erro, aí eu vou ter que parafrasear Felipe Luiz para loucura de muitos. Erro faz parte do jogo. Ele tentou acelerar o jogo e ele calculou errado, gerou contra-ataque. Teve muito lance também antes do gol. Não foi saiu errado e o cara bateu de volta. Não foi uma falha igual do Rossi. Ou aquele gol que o Pedro fez de canhota do meio campo, assim que o cara deu no pé dele. O Hugo a bola foi pra lá, foi pra cá, foi pra lá, foi na esquerda, passou na frente do jogo. Também. Agora, Fernandão, é ruim pro Botafogo essa coisa de toda hora ter proposta, porque eu sei que o John é um cara muito do negócio, beleza, é empresa. Mas toda hora, e assim, o John parece que já manifestou, a produção me falou, que tá afim de ir pra Premier League, que é o sonho de muita gente. Se o cara ser feliz também, né? Claro, pô, e o Botafogo vai vender por uma grana interessante, tem condições de comprar, já tá mexendo aí os seus, Neto, suas coisinhas pelo Neto, que é um grande goleiro, tem muita moral na Europa. Traz o cara, pô, deixa o John seguir a vida dele. E vaiar o cara também, eu concordo com o Flavinho, acho que a torcida é passional, na hora ali acaba vaiando muito mais pelo rendimento coletivo do que pelo erro individual. Essa defesa mas é um absurdo. O Botafogo ontem, eu não gosto de concordar com o Flávio Amêndola, cara, mas eu não achei o Botafogo mal, e agora? Mas muitos erros de passe. Não achei o Botafogo mal, assim, igual vocês estão falando. Muitos erros de passe, jogadores que costumam não errar tantos passes como o Marlon Freitas, o próprio Alain, o lateral esquerdo, o Alex Telles, que são caras que constroem o jogo do Botafogo. Savarino teve até uma grande chance, né, num lançamento maravilhoso, que o domínio dele é piada. Não, e o domínio dele é piada e tira. Mas foram lampejos. O Botafogo não foi aquele Botafogo consistente ofensivamente que a gente está acostumado a ver. Então vamos ver os números para ver se vocês têm isso tudo de razão? Cadê? Ah lá, o Botafogo teve mais posse, equilibrado, né? Finalização equilibrado, chute a gol, o Cruzeiro acertou mais, né, o gol do que o Botafogo. Passes, o Botafogo trocou mais passes, tá vendo? O Botafogo fez mais faltas, que eu acho que isso é importante no jogo contra um time rápido igual o Cruzeiro. Os números estão equilibrados. O Botafogo ainda trocou mais passes. Sim. Talvez, como o Botafogo perdeu, mas eu não achei... Eu não sei, eu tô muito encantado com o Ancelotinho, talvez. Não, eu gosto do trabalho dele, gosto das entrevistas dele, só que o Cruzeiro é um dos times mais letais no contra-ataque. Ele consegue muito bem se resguardar e contra-atacar com velocidade muito rápido. E, pô, esse menino, o Christian, que joga de... Ele é volante, mas joga do lado direito, muito bem, muito forte. E aí o Botafogo deu pro Cruzeiro tudo o que ele quis, que foi perder a bola no campo de defesa e a oportunidade dos contra-ataques. E o Cruzeiro podia ter feito até mais. Agora como é que é futebol, né? Cruzeiro no estadual, morto com farofa. Sul-Americana, foi o último do grupo. Acabou de empatar em casa com o CRB pela Copa do Brasil. Exato. Tinha perdido pro Ceará, dentro do Mineirão. Dá pra entender futebol. Não dá pra entender. Assim, já vi, só pra gente não ficar também só dando pancada, apesar de que merece, pelo jogo que fez, mas o Botafogo melhora um pouco no jogo com a entrada do Cuiabano e do Joaquim Correa. Os dois, pra mim, o Cuiabano, muita força física e é preocupante porque... No final do jogo ele estava mancando, ele teve um probleminha ali num lance pelo lado esquerdo. Joaquim é o grandão? Joaquim é o grandão, que veio lá da Inter de Milão, argentino. Bom jogador. E quando ele entrou, parece que fluiu com mais facilidade de jogo. Não foi suficiente, o Botafogo diminuiu o placar. Mas é um cara que tem me agradado. Tem me agradado do Joaquim Correa, pode ser uma alternativa ao longo da temporada. Agora... Faz parte do jogo, gente. O Cruzeiro tá batendo em todo mundo também. Não vamos falar, não, perdeu pro Cruzeiro é o fim do mundo. O Cruzeiro já ganhou o Flamengo, já ganhou o Fluminense, já ganhou o Palmeiras. Então, assim, é claro que é chato perder, ainda mais dentro de casa, com invencibilidade, mas a gente também tem que valorizar o Cruzeiro, que tem feito um grande campeonato brasileiro. E o tal do Léo Jardim, meu amigo, o cara tá fazendo o time ficar azeitado, Mas bicho. É isso que eu tô te falando. O Botafogo perder pro Cruzeiro... Dá pra falar que não é um mau resultado. O Botafogo perder pro Ceará é um mau resultado. Esse é o meu ponto. O Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro estão em outro nível, em outro patamar. Tu quer dizer pelas pretensões de cada time na competição. Óbvio. E assim, tá tudo bem. Só que no final, o pontinho que dá o título não é o ponto que vai perder na 32ª rodada só. É o ponto que perde na 18ª rodada. É o jogo que de repente, é um gol que o Botafogo deixa de fazer. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo está tentando aí um jogador, um goleiro, para substituir aí o goleiro John, né? Dessa vez, o nome da vez é o Neto, né? Neto, que já foi aí jogador, goleiro do Atlético Paranaense. E agora está na lista aí do Botafogo, né? O John, que está tentando aí uma transferência, né? Para o West Ham. O West Ham que fez aí uma sondagem, até mesmo uma proposta oficial
pelo John, a qual a primeira foi negada, mas veio uma contraproposta. E tudo indica que o John realmente vai sair do Botafogo e vai jogar no West Ham da Inglaterra. E o Botafogo está tentando aí a contratação do Neto, goleiro de 36 anos. Tá? Outro goleiro também que está no mercado é o Carlos Miguel, ex-Corinthians, que estava no Nottingham Forest e foi dispensado pelo clube, né? Foi mandado aí para procurar um novo clube. Então, vamos dar uma olhadinha aí, né, se o Botafogo vai sim contratar o Neto ou até mesmo o Carlos Miguel, né? Então, vamos ver aí como é que vai ficar esse mercado da bola de goleiros do time do Botafogo. O Botafogo também ameaça dar um chapéu no time do Flamengo por nova contratação. Isso mesmo, isso porque, né, o Flamengo estava tentando a negociação do Lucas Beltrán, mas a operação não ganhou novo, né? Não estava indo muito bem e agora ganhou um novo incômodo ingrediente, né? O Botafogo entrou na disputa pelo atacante argentino de 24 anos e ameaça dar um chapéu no rival. O jogador que pertence à Fiorentina, que aceita negociá-lo por cerca de 15 milhões de euros, cerca de 96 milhões de reais. O Botafogo que chegou aí a fazer um acordo, mas assim, de primeira foi negado e agora o Botafogo vai fazer aí uma nova proposta, dessa vez chegando um pouco mais próximo do valor, né, pedido pelo clube e quem sabe aplicar esse chapéu aí no rival. Certamente o Botafogo vai tentar aí, né, chegar perto, né, digamos que realmente pagar esses 96 milhões, só que não todos, né, chegar ali com 80 milhões e os outros 15, os outros 16 milhões ser em bônus, né? Geralmente os times chegam a esse acordo. Então, o Botafogo pode pagar ali 80 milhões e os outros 16 milhões ser em bônus, né? Mas já seria um baita chapéu aí no rival. Mas e aí, o que vocês acham? Hoje vocês contratariam o Carlos Miguel, que era reserva no Nottingham Forest, um jogador aí, um goleiro de 26 anos, ou vocês contratariam o Neto, que era do Bournemouth, alguma coisa assim, não sei nem pronunciar o nome, de 36 anos? Vocês contratariam um goleiro nessa faixa etária de idade de 36 anos, ou um reserva lá de 26 anos que tem um grande potencial, que é o Carlos Miguel? Qual dos dois goleiros vocês contratariam para substituir o John? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.